Jeremias capítulo 24, a visão dos 2 cestos de figos. Então Yahvé mostrou-me 2 cestos de figos colocados diante do templo do Senhor. Isso ocorreu depois que Nabucodonosor levou de Jerusalém para o exílio da Babilônia Jeconias, filho de Jeoaquim, rei de Judá, os líderes de Judá e os artesãos e artífices. Um dos cestos continha figos muito bons, como os que amadurecem logo no princípio da colheita. Os figos do outro cesto eram ruins, amargosos e intoleráveis ao paladar. Então Yahvé me indagou: que vês, Jeremias? E eu respondi: figos. Os bons são muito bons, mas os ruins são insuportáveis. Então o Senhor dirigiu a mim a sua palavra e me revelou: assim dizia Yahvé, o Deus de Israel: considero como esses figos bons os deportados de Judá, os quais expulsei deste lugar para a terra dos caldeus, os babilônicos, a fim de provar-lhes o que é bom. Fixarei meus olhos sobre eles para o seu bem e os trarei de volta a esta terra. E os edificarei e não os demolirei, plantarei e não os arrancarei mais. Eu lhes darei um coração capaz de conhecer-me e de compreender que eu sou Yahvé, o Senhor. Serão o meu povo e eu serei o seu Deus, pois eles se voltarão para mim de todo o coração. Todavia, como se procede com os figos ruins e estragáveis, diz Yahvé, do mesmo modo tratarei com Zedequias, rei de Judá, com os seus príncipes e líderes e com os sobreviventes de Jerusalém, tanto os que permanecem nesta terra como os que vivem no Egito. Eu os tornarei alvo de terror e de desgraça diante de todos os reinos da terra, para todos os lugares para onde eu os banir. Eles se tornarão um exemplo de grande humilhação, objeto de ridículo, vergonha e maldição. Enviarei contra eles a guerra, a fome e as doenças, epidemias, até que sejam exterminados da terra que dei a eles e aos seus antepassados. Jeremias capítulo 25, os 70 anos de cativeiro. No 4º ano de Jeoaquim, filho de Josias, rei de Judá, no 1º ano de Nabucodonosor, rei da Babilônia, esta palavra veio a Jeremias a respeito de todo o povo de Judá. E o profeta Jeremias proclamou-a em toda a terra de Judá e a todos os habitantes de Jerusalém, profetizando: durante 23 anos a palavra de Yahvé tem vindo a mim, desde o 13º ano de Josias, filho de Amon, rei de Judá, até o dia de hoje, e eu a tenho anunciado a vós, pregando-vos insistentemente, mas vós não tendes dado ouvidos. De igual modo o Senhor vos mandou com insistência todos os seus servos, os profetas, contudo não destes atenção, tampouco inclinastes os ouvidos para ouvir. Quando vos alertavam: convertei-vos agora cada um do seu mau caminho e da malignidade das suas atitudes, e habitareis na terra que Yahvé deu a vós e a vossos antepassados desde os tempos da antiguidade para sempre. Não sigais outros deuses para os servir e adorar, nem me provoqueis a ira com a obra das vossas mãos, e não trarei mal algum sobre vós. Entretanto, não me desses ouvidos, diz o Senhor, e ainda me provocaste a cólera por meio do vosso procedimento, contribuindo para o vosso próprio mal. Portanto, assim afirma o Eterno dos Exércitos, visto que não destes ouvido às minhas palavras, chamarei todos os povos do norte, diz Yahvé, como também Nabucodonosor, rei da Babilônia, meu servo, e os trarei sobre esta terra, sobre os seus moradores e sobre todas essas nações em redor. Eu os destruirei totalmente e farei que se tornem alvo de terror, de zombaria, vergonha e perpétua desolação. Farei cessar dentre eles a voz de exaltação, de júbilo e grande alegria, a voz do noivo e a voz da noiva, o som do moinho e a luz do candeeiro. Toda esta terra se transformará em um monte de entulho e tristeza, e essas nações servirão ao rei da Babilônia por um período de 70 anos. Quando se completarem os 70 anos, julgarei e agirei contra o rei da Babilônia e a sua nação, a terra dos caldeus e babilônicos,
por causa das suas próprias iniquidades, assevera Yahvé, e deixarei esta terra completamente arrasada para sempre. Cumprirei naquela terra tudo o que adverti que faria contra ela, exatamente tudo o que está escrito nesse livro e que Jeremias profetizou contra todas as nações, porquanto os próprios babilônicos serão feitos escravos por muitas nações e grandes reis. Eu lhes pagarei conforme as suas atitudes e as suas obras. O cálice da ira de Deus. Então, eis o que me ordenou Yahvé: toma da minha mão esse cálice do vinho da minha ira e faz que o bebam todas as nações a quem eu te enviar. Beberão, cambalearão, enlouquecerão por causa da espada que enviarei entre elas. Então, peguei o cálice da mão do Senhor e fiz com que dele bebessem todas as nações as quais Yahvé me mandou. Jerusalém e a cidade de Judá, seus reis e seus líderes, para fazer deles uma só desolação e um objeto de horror, zombaria, vergonha e maldição, como se vê acontecendo. Toda a população estrangeira, todos os reis da terra de Uz e todos os reis da terra dos filisteus, Asquedom, Gaza, Ecrom e o que resta de Asdod, e todos os reinos da terra dos filisteus, Asquedom, Gaza, Ecrom e o que resta de Asdod, e Edom, Moabe e os Amonitas, e todos os reis de Tiro e de Sidom, e os reis das terras de Alemá, Dedã, Temar, Buz, e todos que rapam a cabeça, e os reis da Arábia, e todos os reis dos estrangeiros que vivem no deserto, todos os reis de Zinrim, de Elão e da Média, e todos os reis do norte, próximos ou distantes, um após outro, e todos os reinos da face da terra, depois de todos eles, o rei de Sesac, Babilônia, do mesmo modo beberá do cálice. Em seguida profetizarás: eis que assim diz o Eterno Todo-Poderoso, Deus de Israel: bebei, embebedai-vos, vomitai e caí, e não volteis a vos erguer por causa da guerra que mandarei sobre todos vós. Se recusarem pegar o copo da tua mão para beber, então lhes obrigarás, dizendo: assim diz Yahvé dos exércitos, em verdade bebereis desse cálice, pois se trago a calamidade sobre a cidade que se chama pelo meu próprio nome, imaginas que podereis ficar impunes? Ora, certamente não havereis de ficar sem o devido juízo. Sendo assim, eis que mando a espada sobre todos os moradores da terra, declara o Eterno Todo-Poderoso. Tu, portanto, lhes profetizarás todas essas palavras e lhes afirmarás: Yahvé ruge do alto da sua santa morada, o seu trovão será ouvido, rugirá fortemente contra a sua habitação, dará brados como os que pisam as uvas contra todos os moradores da terra. O estrondo chegará até a extremidade da terra, porque Yahvé tem uma peleja contra as nações, entrará em juízo com todo ser humano. Quanto aos ímpios, ele os entregará ao fio da espada, revela o Senhor. Assim diz Yahvé: atentai, o mal está se espalhando de nação em nação. Uma terrível tempestade se ergue desde os confins da terra. Naquele dia, os mortos por Yahvé estarão espalhados por todo lugar, de um lado ao outro da terra. Ninguém pranteará por eles, e seus corpos não serão recolhidos e sepultados, mas servirão de esterco sobre o solo árido. Chorai, lamentai e clamai com todas as vossas vozes, ó pastores. Revolvei-vos nas cinzas, vós que sois os líderes do rebanho, pois já chegou o dia de serdes mortos, e eu vos despedaçarei, e vós então caireis como carneiros selecionados para a matança, e não haverá refúgio para os pastores, nem escapatórias para os líderes do rebanho. Aí está o grito de pesar dos pastores, o choro dos chefes do rebanho, pois Yahvé está destruindo completamente as pastagens deles. Os pastos, outrora tranquilos, estão arrasados por causa do fogo da ira do Senhor. Como um leão
Ele saiu enfurecido de sua toca. A terra deles ficou devastada por causa da violenta espada do opressor e fogo de sua ira. Jeremias, capítulo 26, profecia sobre a queda do templo. No início do reinado de Jeoaquim, filho de Josias, rei de Judá, veio a seguinte palavra da parte do Senhor. Assim dizia Yahvé: coloca-se no pátio do templo do Senhor e diz a todo o povo das cidades de Judá que vem adorar na casa de Yahvé todas as palavras que te ordeno que lhes fales, não omitas, pois uma só palavra. Pode ser que ouçam e se convertam, cada um do seu mau caminho, para que eu desista da desgraça que estou a ponto de enviar-lhes, por causa de toda a malignidade que eles vêm praticando. Diz-lhes, portanto, assim diz o Senhor: se não me obedecerdes para andardes na minha Torá, lei que estabeleci diante de vós, e para ouvirdes as palavras dos meus servos, os profetas, os quais vos tenho enviado, embora não lhes tenha dado ouvidos, então farei desse templo que fiz do santuário de Siló, e dessa cidade um objeto de maldição entre todas as nações da terra. A revolta contra o profeta de Deus. Os sacerdotes, os profetas e todo o povo viram Jeremias anunciar essas palavras no templo de Yahvé. Quando Jeremias terminou de pregar tudo quanto o Senhor lhe havia ordenado que comunicasse ao povo, os sacerdotes, os profetas e todo o povo o agarraram e o ameaçaram, esbravejando: agora certamente morrerás. Porque profetizassem em o nome de Yahvé, dizendo que essa casa será como Siló, e essa cidade ficará deserta e desabitada. E todo o povo se ajuntou em torno de Jeremias no templo do Senhor. Quando os líderes de Judá souberam disso, foram ao palácio real até a casa de Yahvé e se assentaram para julgar a entrada da chamada Porta Nova do templo do Senhor. E os sacerdotes e os profetas reivindicaram diante dos líderes e de todo o povo ali reunido: esse homem deve ser condenado sumariamente à morte, porque profetizou contra a cidade, como escutastes com os vossos próprios ouvidos. Então Jeremias se defendeu perante todos os chefes e todo o povo aglomerado. Eis que Yahvé mandou-me para profetizar contra esse templo e contra essa cidade por meio de toda a palavra que ouviste da minha boca. Agora, pois, endireitai os vossos caminhos tortos e as vossas ações malignas, e dai atenção à voz do Senhor vosso Deus. E Yahvé se arrependerá do mal que pronunciou contra vós. Entretanto, eu estou nas vossas mãos. Fazei a mim o que vos parecer bom e justo. Estais, porém, plenamente certos de que, se me matardes, porei sobre vós mesmos a culpa pelo meu sangue inocente que ides derramar. Pois, na verdade, o Senhor me enviou a vós para anunciar-vos todas essas palavras. A conspiração fracassa. Então os líderes e todo o povo solicitaram aos sacerdotes e aos profetas: ora, esse homem não deve ser sentenciado à morte, porquanto ele nos falou de fato em o nome de Yahvé nosso Deus. Também alguns dos anciãos, os líderes da terra, se levantaram e testemunharam diante de toda a assembleia do povo. Miqueias, a cidade de Moresete, profetizou nos dias de Ezequias, rei de Judá, e assim pregou a todo o povo de Judá: eis que assim diz o Eterno Todo-Poderoso: Sião será arada por completo, como se fosse apenas um campo ruim para o plantio. Jerusalém se tornará um monte de entulho, a colina do templo se transformará num monte coberto de mato bravo. Porventura, Ezequias, rei de Judá, ou alguém do povo de Judá, o matou? Ezequias não amou reverentemente a Yahvé e não buscou a sua misericórdia? E o Senhor não se arrependeu da desgraça que pronunciara contra eles? Ora, estamos passando por uma situação semelhante e a ponto de provocar uma terrível calamidade sobre nós. Outro profeta que pregou em nome do Senhor foi Uriahu ben Shemaiahu, Urias, filho de Semaías, de Criate Aiarahim. E ele profetizou contra essa cidade, contra estas terras, as mesmas advertências anunciadas por Jeremias. Quando o rei Jeoaquim, todo o seu exército e todos os seus oficiais souberam dessa notícia, o rei procurou rapidamente exterminá-lo.
Sabendo disso, Urias teve medo e fugiu para o Egito. Mas o rei Jeoaquim mandou ao Egito Elnatã ben Arbor, Elianatã filho de Acbor, e com ele homens, os quais trouxeram Urias do Egito e o levaram ao rei Jeoaquim, que o mandou matar à espada. Depois, sem piedade, atiraram o corpo dele numa vala comum. Mas Aiacã ben Shafã, Aicã filho de Safã, defendeu Jeremias, de forma que ele não foi entregue nas mãos dos homens do povo para ser morto.